Vocês talvez queiram se fundir porque são parecidas, ou vocês queiram se fundir porque são tão diferentes. Então, qual era? Aqui estamos para o segundo vídeo sobre as fusões em Steven Universo. Como vocês já devem ter visto no título e na thumbnail, hoje irei falar sobre a interpretação romântica que a fusão traz, onde as fusões discutidas serão a Garnet, a Rotonite, a Fluorite, a mais recente Jade e a Topázio. E antes que vocês perguntem, a Estivone e a Rainbow Quartzo ganharão um vídeo para cada uma, visto que elas não se encaixam nas características que irei falar hoje. Como eu disse no vídeo de introdução, interpretar a fusão como um ato romântico é a interpretação mais comum, o que não está errado. Como vimos no final da segunda temporada, no episódio A Resposta, o motivo pelo qual a Ruby e a Safira formam a Garnet é o amor. A resposta. Porém, isso não quer dizer que toda fusão é por esse mesmo motivo. Fusões que têm como motivação de existir o amor entre as gems têm uma característica em comum: ficar ou querer ficar sempre juntas, sempre fundidas. No episódio Diário de Bordo 7152, quando a Peridot está tentando entender a Garnet, ela pergunta: Por que você tá sempre fundida? Onde a Garnet responde que o motivo é porque a Ruby e a Safira são o Pierre e o Percy, um chip que a Peridot havia teorizado como o melhor casal possível para a série que ela assistiu. Ou seja, uma fusão estar sempre junta é porque elas são um casal romântico. Tendo dito isso, vamos às fusões. Começando com a Garnet. Nós descobrimos a real identidade dela só no final da primeira temporada, visto que até então ela nunca havia se separado. Na verdade, Ruby e Safira só aparecem em momentos de briga entre as duas, ou em momentos estratégicos, sendo que em um deles elas falham. Ao contrário das fusões de batalhas, que veremos em outro vídeo, onde as gems só se fundem em momentos importantes, as fusões românticas só se desfazem em momentos importantes. Seria mais rápido dobrar tudo se a Ruby e a Safira estivessem aqui. Elas iam gostar de ver você, Steven. Mas não vou me dividir por causa das roupas. E assim como para Rose, Garnet é um exemplo a ser seguido para o espectador. No sentido que, nesse primeiro momento, ela é a única desse tipo de fusão que consegue ser quem ela é. Ela é a única que consegue ser livre para ficar sempre junta. Onde o ápice dessa liberdade foi o seu casamento. Quando, na saga O Coração das Crystal Gems, a Ruby e a Safira se separam, há toda uma reflexão do porquê a Garnet existe. Uma reflexão da importância de se separar para ver as coisas na sua própria perspectiva, de se criar uma individualidade, onde elas usaram o casamento para estarem sempre juntas, mesmo não sendo a Garnet. Dessa vez, ser Garnet vai ser uma decisão só nossa. O que você me diz? E essa é uma reflexão muito importante vindo da Garnet, porque o tipo de fusão romântica, que nunca se separa, pode trazer uma interpretação ruim de que romances consistem em duas pessoas sempre ficarem juntas. E assim, como nos desenhos, virarem uma só, como se a Ruby e a Safira não existissem como indivíduos. Mas a saga do Coração das Crystal Gems foi feita justamente para contradizer isso. Bom, já que eu vou tomar minhas próprias decisões, eu decido que eu quero ficar com a Safira. O exemplo a ser seguido que eu disse anteriormente é a liberdade de escolha que as três, Garnet, Ruby e Safira, têm, principalmente comparando com a situação das outras 4 fusões românticas que habitam e habitavam Homeworld, onde 2 delas ficaram juntas independente das obrigações sociais, enquanto as outras 2 tentavam se encaixar nesse sistema do planeta natal. Começando com as gems, que preferiram viver escondidas, mais juntas, as descoloridas Rodonite e Fluorite. Pouco se sabe sobre como essas fusões aconteceram. O que sabemos é que a Rodonite é a fusão entre uma Pérola e uma Ruby, e a Fluorite é a fusão entre 6 gems, onde elas não têm a intenção de se separar. E como vimos ao longo da série, com o episódio A Resposta e com a personificação da sociedade de Homeworld na Peridot, fusões diferentes não são apropriadas para o planeta natal. Nunca tinham visto uma fusão de 2 gems diferentes. Inacreditável! Que nojento! Isso é impossível! Porém, a vontade dessas gems de ficarem juntas é tão maior que elas preferem viver escondidas e, consequentemente, presas, do que se separar. Se isso não é sinal de amor, eu não sei o que é. Mas isso não invalida os sentimentos das outras fusões de Homeworld, que só não estão sempre fundidas por causa de uma sociedade que não as compreende. A primeira delas é a Topázio, que apesar de ter o privilégio de poder se fundir,
Visto que gems iguais podem se fundir, elas são obrigadas a se separarem quando ordenadas. O caso da Topázio também mostrou que o preconceito do planeta natal vai além de gems diferentes. O preconceito é tão enraizado que vai até ao simples fato de uma união sem propósito prático, repudiando essa união pelo sentimento. A fusão é só um recurso barato para gems fracas se fortalecerem? O que, de certa forma, condiz com uma sociedade monárquica, visto que, antigamente, e até mesmo hoje em dia, o casamento era um acordo entre famílias para aumentar a riqueza e o poder, onde fugir para se casar com quem se ama não era lá muito bem visto. Até mesmo hoje, dependendo do seu partido, as pessoas vão te olhar com a cara feia. Esse é o problema dessas fusões. Cedo ou tarde, vocês todas ficam sentimentais. Enquanto o segundo exemplo, que à vista dos outros se separa, mas que provavelmente escondida deve se fundir, é a Jade. Jade é a fusão que apareceu no episódio Together Alone, onde as gems que formaram a Jade, muito sutilmente, pareceram ter intimidades quando apareceram reverenciando as diamantes. Eu já disse isso durante a análise desse episódio, mas vou me repetir. O momento que a Jade surge é um exemplo de como representatividade funciona. Porque, quando ela vê que há outros iguais a ela não só tem forças para se unir na frente dos outros, como também se sente feliz e aliviada ao descobrir que não está sozinha. Mas quantas outras de nós tem por aí? Bem mais do que pensa. Eu só fiquei no planeta natal por 1 hora até achar vocês todas. Deve ter muitas outras descoloridas lá. Claramente, as fusões românticas são uma analogia a como a nossa própria sociedade reage aos romances, mais especificamente aos romances não hétero padrão, visto que não é raro casais LGBTQ viverem escondidos, sejam totalmente ou parcialmente. Da mesma forma que as descoloridas são desvalorizadas, o mesmo vale para esses casais que não seguem as normas sociais, sendo por isso que a Garnet é um exemplo a ser seguido, porque é importante colocar a cara no sol, ficar unido e defender a nossa liberdade de sermos quem somos, porque no final, a resposta sempre é amor. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se vocês acham que cada um tem que amar quem quiser, inscreva-se no canal, clique no gostei e compartilhe esse vídeo. Eu sou Juliana e até!